Você já ouviu falar da regra dos 4%? Imagine alcançar a independência financeira enquanto mantém seu padrão de vida atual. Mas, e se eu te dissesse que isso é possível? No entanto, há desafios a serem enfrentados. Hoje, vamos explorar como a regra dos 4% pode mudar sua perspectiva sobre o futuro financeiro e como você pode usar essa regra para se aposentar investindo e ainda responder à principal dúvida: como é possível alcançar independência financeira sem uma renda alta? 3 professores da Trinity University estavam curiosos sobre a taxa ideal de retirada de uma carteira de investimentos. Os resultados desse estudo, agora conhecido como o Estudo Trinity, são uma maneira fácil de determinar quanto do seu patrimônio você pode gastar anualmente sem se preocupar em ficar sem dinheiro. Por exemplo, se você gasta atualmente em torno de 3.300 por mês, ou aproximadamente 40 mil por ano, e deseja manter esse padrão de gastos, precisaria de uma carteira de 1 milhão. 4% de 1 milhão resulta em 40 mil. É importante observar que não há garantias de que o dinheiro durará para sempre, pois isso depende de fatores externos, como os retornos reais de investimento e da inflação. Então, aqui estão algumas considerações importantes sobre a regra dos 4% que você deve ter em mente ao aplicá-la ao seu planejamento financeiro futuro. Os cenários no mercado de ações mudam, as taxas de juros flutuam e a economia é repleta de imprevisibilidades. Por isso, empregar os 4% como um método infalível para determinar sua independência financeira é como depender do Google Maps para calcular o tempo que você levará até o trabalho. Ao inserir seu destino no Google Maps, você recebe uma estimativa do tempo de trajeto. A regra dos 4 opera de maneira semelhante, proporcionando uma noção aproximada de quanto tempo sua jornada financeira pode durar ou quanto tempo seus recursos financeiros podem se manter. Entretanto, assim como nos fatores de mercado, diversos elementos influenciam essa estimativa, como a hora do dia, o tráfego ou até mesmo um imprevisto no caminho. Por isso, considere a possibilidade de reduzir as despesas após a aposentadoria, como não precisar mais custear o deslocamento para o trabalho todos os dias. Nesse caso, a probabilidade de seus recursos financeiros durarem por mais tempo aumenta. Por outro lado, se as despesas aumentarem após a aposentadoria, seja por questões de saúde ou outros motivos, a probabilidade de seus recursos financeiros durarem diminui. Utilize a regra dos 4% como um guia flexível e adapte-se às novas condições que surgirem em sua jornada financeira. Vamos ilustrar com um exemplo. João possui uma renda razoável e gastos elevados. Isso permite que ele economize apenas 10% de sua renda para a aposentadoria, aproximadamente R$40 mil anualmente. Enquanto isso, José, o motorista de ônibus, com uma renda mais modesta, também gasta 90% de seu ganho em moradia, alimentação e viagens acessíveis, totalizando 36 mil ao ano. João, da mesma forma, reserva 10% de sua renda para a aposentadoria, cerca de 4 mil anualmente. A diferença entre 44 é bem grande. Mas, apesar de o médico economizar 10 vezes mais do que o motorista, ambos têm o mesmo prazo para acumular o suficiente para a aposentadoria. Ironia do destino, utilizando a regra dos 4%, o médico precisa poupar 25 vezes para manter seu padrão de vida, totalizando uma carteira de investimentos de aproximadamente 9 milhões. Já o motorista precisa de 25 vezes os 36 mil, alcançando uma carteira de investimentos de cerca de 900 mil. Para ambos, se continuarem investindo 10% de sua renda anualmente, com um retorno médio de 10%, levará aproximadamente 33 anos até alcançarem a independência financeira. Lembre-se, o médico ganha 10 vezes mais do que o motorista, mas ambos estão se aposentando ao mesmo tempo devido ao estilo de vida que mantém. Uma renda alta definitivamente não é um pré-requisito para a independência financeira. Na verdade, para muitos, pode ser um grande desafio, já que uma renda elevada frequentemente implica em um estilo de vida caro que precisa ser sustentado continuamente. Fuja de taxas elevadas. Quando menciono taxas elevadas, estou me referindo a qualquer taxa de administração ou gestão superior a 25%. No contexto de taxas de gestão ativa, não é raro que consultores de investimentos apliquem uma taxa anual de 1% ou até mesmo 2% sobre seus investimentos. O que isso faz, na prática, é comprometer a eficácia da regra dos 4%. Quando você precisa destinar 1% anualmente para um assessor de investimento,
Em vez de retirar 4% do seu investimento, você se vê limitado a 3%. Imagine que você tenha se esforçado para construir uma carteira de 1 milhão. Isso significa que, teoricamente, se você conseguir viver com 40 mil ao ano, alcançará a independência financeira. Contudo, suponha que essa carteira de 1 milhão esteja sob a gestão de um assessor de investimentos que cobra 1% ao ano para gerir as suas finanças. Você acaba desembolsando 10 mil anualmente para que esse assessor cuide do seu dinheiro. Em uma carteira composta por 50% de ações e 50% de títulos de renda fixa ao longo de 30 anos, uma taxa de retirada de 4% apresenta uma taxa de sucesso de 96%. Contudo, quando as taxas da carteira atingem 1% de despesas, a taxa de sucesso cai para 84%. Para se aposentar cedo, gaste menos. Quando me deparei pela primeira vez com a regra dos 4%, demorei um pouco para compreender e como aplicá-la. Os 25 vezes o meu estilo de vida parecia um desafio intimidante. Mas a lição que adquiri foi que a chave para atingir minha independência financeira não estava vinculada à minha renda, mas sim às minhas despesas, ou seja, ao custo do meu estilo de vida. Quando estamos começando a organizar nossas finanças e a investir nosso dinheiro, temos dificuldades em economizar até mesmo 10% de nossa renda. Ao reduzir nossos gastos, a quantia necessária para alcançar a independência financeira diminui. Por exemplo, suponha que sua renda anual seja de 50 mil e seu estilo de vida demande 40 mil de gastos. Isso resulta em uma taxa de poupança de 20%. Portanto, você vai precisar construir uma carteira de investimentos capaz de render pelo menos 40 mil anualmente quando se aposentar. Com um retorno anual médio de 10%, levará aproximadamente 25 anos para atingir sua independência financeira. Mas, imagine que você faça uma mudança drástica e reduza seu estilo de vida para 25 mil por ano. Isso implica essencialmente dobrar sua taxa de poupança para 50%. Você está economizando mais e necessita de menos para financiar seu novo modo de vida. Quanto tempo levará para atingir sua independência financeira agora? Bem, cerca de 17 anos. Você reduziu significativamente, encurtando o período de aposentadoria em 8 anos. Portanto, controlar seus gastos é fundamental. Então é isso. A regra dos 4% é uma ferramenta valiosa para avaliar seu progresso em direção à independência financeira. Utilize-a para compreender quão distante ou próximo está do seu objetivo. Falando em poupar e reduzir os custos de vida, no vídeo que está aparecendo agora, eu te conto 5 coisas que você nunca deve fazer com seu dinheiro para poupar cada vez mais.